Opa, Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, amigos da melhor idade, pessoal que acompanha esse canal da melhor idade, o canal da CIBS, é um ministério da CIBS, um ministério que acompanha idosos da nossa igreja, de outras igrejas também, que recebem idosos também que não são crentes ainda, que evangeliza, né? A função do Ministério da Melhor Idade, da Segunda Igreja Batista, é basicamente isso, fazer visitas, né? Ver as necessidades dos idosos, fazer reuniões mensais, cultos, né? E evangelizar e buscar ajudar os idosos, as suas famílias, e buscar levar o evangelho tanto para eles como para os seus familiares. E hoje estamos aqui com a irmã Esmeralda, né? Irmã Esmeralda, mãe de Regivane Gonçalves, né? Avó de Sofia, né? Então Regivane é uma missionária, né? Levantada missionária na nossa Segunda Igreja Batista, né? Hoje, nesse momento, ela está ministrando a palavra lá no templo sede, né? No culto de ensino, no culto de crescimento. É uma mulher de Deus que vamos conhecer um pouquinho a história aqui de toda a família, né? Que começou essa caminhada, eu creio que com a irmã Esmeralda, e que hoje ela é muito dedicada, né, à obra. Já foi presidente, né, da Segunda Igreja Batista, né, a irmã Regivane, né, não é isso? E hoje eu acho que ela é vice-presidente, e hoje está coordenando e é presidente do Instituto Nova Vida, se eu não me engano, um projeto da Segunda Igreja Batista, né, que visa dar assistência social, estudo bíblico, né, reforço escolar, esportes, entre outros ensinos, a no mínimo 200 crianças lá no bairro do Alto das Abelhas, no período da manhã e da tarde. Amém? Então, vamos aqui conhecer um pouco mais da história da irmã Esmeralda. Irmã Esmeralda, nós passamos os 40, a gente não tem mais besteira de dizer a idade, né? Eu não nego, não. Não tem mais essa. Eu tenho 41. A senhora tem quantos anos, irmã? 68. 68. Muito bem, é uma bênção, é uma bênção. Chegar aos 68, essa coragem. A irmã Esmeralda, ela não perde um encontro. Mês que vem não, esse mês fez 18 encontros, né, da melhor idade. A irmã Esmeralda, acho que perdeu só 2, não foi? Foi. 2 encontros porque estava doente, estava acompanhando pessoas, né, da família que estavam doentes. Eu perdi o que eu fui fazer a cirurgia de catarata. E outra foi acompanhar a irmã, não foi? Não, depois foi. A outra foi o mês passado, foi não. O mês passado, quando teve o aniversário Sim, da Missão Planalto. Isso, que é outro fato. A irmã Esmeralda, ela está hoje congregando na Missão Planalto, que é uma congregação da Segunda Igreja Batista, no bairro onde ela mora. Ela mora aqui no bairro do Planalto. Está aqui, né? Estamos aqui com mais 2 irmãs que estão aqui assistindo, estão aproveitando esse momento de visita, né? A irmã Lourdes, né? Que chegou até Jesus através, né, da irmã Esmeralda, né? Então, para quem diz que idoso não trabalha para Cristo, conversa fiada, né? A irmã Esmeralda tem aqui a irmã Francisca, né, que chegou hoje aqui e vai receber uma palavra de Deus, vai conhecer um pouquinho da história para se edificar. E irmã Francisca, seja bem-vinda, é a primeira vez que eu estou conhecendo a senhora, mas já frequento, né, a Missão Planalto, graças a Deus. E o intuito desse vídeo é edificar, é contar testemunhos para ajudar os outros irmãos, principalmente aqueles novos que estão começando, que acham que tudo é difícil, que tudo é muito complicado, que não vale a pena seguir uma vida com Cristo. E eu queria primeiramente perguntar à senhora, irmã, quando foi que a senhora tomou essa decisão por aceitar Jesus
como único, legítimo e suficiente Salvador da vida da senhora? Acho que foi dentro do ano 95, 96. Acho que foi assim. Foi na casa da irmã missionária Miriam, né? Miriam, que ela morava aqui, próximo. Planalto, aqui perto da caixa d'água, né? Por aqui, né? Ela morava aqui. E ela, juntamente com o esposo dela falecido, o Baldo, meu marido trabalhava lá com ele. Aí daí ela fazia um culto na garagem da casa dela. Na garagem da casa dela, fazia um culto. E daí convidou a gente e a gente foi. Aí continuamos indo, gostando. E por ali foi trabalhar, depois ele ficou por ali. A Regivane gostava muito. Regivane ia já com a senhora? Regivane e Regiane. Regiane era pequena, mas não queria muito mais. Até agora, né? Porque a gente tem fé que vai dar. Um dia ela faz firmar. Aí ele foi ficando, passou um tempo, acho que ainda passei uns 3 anos. Uns 3 a 4 anos. Com a irmã Miriam. Com a irmã Miriam. Foi feito lá a igreja, né? E ela foi Regivaldo também construiu, né? Também construiu, mas ela é congregada de Serra Talhada. Ela já era como pelo pastor lá de Serra Talhada. Era uma congregação da igreja. Era como era o nome da congregação? Era Batista, Segunda Batista. Segunda Batista, né? Era da Segunda Batista. De lá de Serra Talhada, que aqui tinha a primeira, né? Tem, né? A primeira Batista. Tem a primeira Batista. Aí, nesse mesmo tempo, isso foi mais ou menos 95, então faz o quê? 30 anos. A senhora tem, me desculpe. 68. 68. Então a gente aceitou Jesus mais ou menos no mesmo tempo. Eu aceitei com 37, a senhora com 38. Então que coincidência, mais ou menos. Mais ou menos não, coincidência. Então, 30 anos, né? De caminhada, eu estou com 4 anos. 4 anos e vendo, né? Meu sonho, eu digo a todo mundo, é completar os 15 anos de polícia que eu ainda tenho aí para tirar, para poder eu trabalhar só para Jesus, sabe? Só me dedicar à obra do Senhor. Mas, aí quando eu vejo a senhora dizendo que já tem 30 anos, eu fico mais esperançoso. Eu vou chegar lá com saúde, porque eu vejo a senhora sempre frequentando a igreja, frequentando a sede, frequentando a Missão Planalto, os cultos de oração, e isso me alegra muito. E a irmã Regivane também se converteu nesse tempo também, mais ou menos nessa... Ela era muito pequena, né? Ela nasceu em 85. Ela tinha uma faixa dos 9 anos, 10 anos, né? Ela nasceu em 85, mas ela gostava muito, estudava muito com as meninas de Dona Miriam, que eram tudo da faixa de idade. E tinha as meninas de Netinha, de Netinha também os meninos, tinha os meninos também, as meninas da irmã Maria Sá. Sim. Netinha era uma irmã que morava ali naquela rua. Que era de Netinha, de Dona Maria. Pronto. Porque tem um irmão Júnior, ele era criancinha, era bem pequeno, galeguinho. Foi quem me apresentou a Jesus em 2001, janeiro de 2001. Foi junho de 2021. Junho, ele aceitou Jesus também lá em Dona Miriam. Tem muitas crianças naquele tempo. Hoje ele é pentecostal, hoje ele lidera uma congregação da Batista Filadélfia lá na Barriguda, mas foi quem me apresentou. A gente tá vendo como as coisas, o reino, né? Júnior, o que eu falo do Júnior é o de Dona Maria Sá. Mas não, o Júnior que eu digo era um pequenininho que ia, ele parece que... Ele é filho de quem? Ele é filho, a mãe dele faleceu de Covid, tá com uns 2 anos. Mas ele ia com alguém, ele ia com a senhora da rua dele, da Rua da Lama, parece. Eu acho que ele ia, mas ele ia com Netinha ou com... Era com Netinha que ele ia. Era com Netinha que ele ia. A mãe dele deixava ele ir, o pai ele ia com ela, e aí ele conheceu o evangelho lá, até a mãe dele... feito o Juca de Kelly. Juca de Kelly também naquele tempo era garoto também, e ia com
com Dona Maria e Netinha. E aquele... parece que Netinha levava um monte. E Dona Maria mais ainda, mas juntar levava um bocado também, Dona Maria. Eita, então, que bem. Você está vendo, né, irmão, os frutos, né? Por isso que eu creio, quando eu vejo essas crianças, esses adolescentes, inclusive agora teve o seminário do Espírito Santo, eu vi a neta da senhora recebendo uma porção muito grande do Espírito Santo lá. Eu vejo como valeu a pena, né, a decisão que a gente tomou, né? A senhora tomou há 30 anos atrás, eu tomei há 4 anos, depois veio minha esposa, depois veio minha filha. E teve algum momento que a senhora chegou assim a sair da caminhada, deixar, como foi? Se pode contar, só quer contar. Passados uns 4 anos, eu fui olhar as pessoas. As pessoas, né, irmão? Eu fui olhar as pessoas e não a igreja, né? A Jesus. Eu fui olhar as pessoas. A Jesus, Aí comecei mais a observar as pessoas do que mesmo a Bíblia e a Jesus, né? Fala, Jeová. Aí com isso eu me desanimei. Aí saí por ali meio desanimada, saí por ali Regivane pequeno, não podia estar me aconselhando, feito hoje ela me aconselha, né? Daí eu saí, eu me afastei. Mas a irmã Lininha, a irmã Maria, mais ainda a irmã Lininha, quem muito me dava conselho, mas... Irmã Maria apenas. Terminei me afastando, mas Regivane não quis se afastar. Aí daí vinha buscar ela, era a Netinha, vinha buscar ela, a irmã Maria, vinha buscar ela para levar ela para a igreja. Isso aí ela já devia ter uns 12, 13 anos. Era nessa faixa, ela já tinha. Aí ela ia, pegavam ela aqui, levava, trazia, e ela foi ficando, né? Aí aos 13 anos eu fui morar em Caruaru, aí levei, aí ela foi. Aí nesse tempo que a senhora saiu, né, se afastou um pouquinho, aí a senhora estava em qual igreja? Era na primeira? Não, eu não estava, não fiquei desde nenhum. Não, estou dizendo, aí Regivane ficou em que igreja? Na mesma, na missionária de Miriam. Demorou um tempinho lá. Não demorou muito não. Não demorou muito não. Aí depois ela que Dona Miriam foi embora, aí a igreja fechou, ninguém seguiu, ela ficou. Aí foi tempo também que eu fui para Caruaru, passou um tempo em Caruaru, ela foi. Aí lá ela começou a frequentar a Memorial. Sei. Lá. E lá ela foi quando ela se batizou lá também. A gente batizou lá na igreja de Caruaru, a Memorial. Aí passou um tempo lá, terminou praticamente os estudos lá e depois a gente veio. E ela ficou lá e depois quando ela voltou, ela frequentou a presbiteriana aqui. Mas já estava adulta já. Aí foi quando surgiu a segunda igreja batista. Foi. Aí quando surgiu, aí ela ficou com... Foi uma das fundadoras? Vocês foram das fundadoras? Não, primeiro foi Regivane, né? Primeiro foi Regivane, depois é que é só... Depois porque ela ficava me convidando e eu fui. Quando eu fui, era ali ali naquela rua, ali pro lado do Prado, perto do DR, em frente à nova catedral, que estão falando de construir a nova catedral. Sei. Eu sei, naquela rua. Naquela avenida, na Poeta, né? Eu comecei, eu voltei aí fiquei lá visitando, e depois foi que eu me batizei. Irmã, que bênção. É lindo ver essa história, porque é uma história de luta, né? De assim, a senhora aceitou Jesus, né? Teve uma luta, mas gerou uma filha, né? E depois teve um marido, que eu vi o marido da senhora com pouco tempo, foi em 2021 que eu aceitei Jesus em casa. Aí no meio do ano foi que eu fui para a igreja, estava no tempo do Covid, estava meio fechado. Aí no meio do ano eu fui para a igreja, né, para a segunda igreja batista, lá na Série. Aí eu aceitei publicamente, né, fiz aquela confissão pública. E eu me lembro que eu estava um dia em casa e eu assisti pelo culto online, o irmão Regivaldo, né, o esposo da senhora, aceitando Jesus. Então eu amo muito o irmão Regivaldo, porque foi uma das primeiras pessoas depois de mim que eu vi se convertendo. Foi no mesmo ano, foi poucos dias depois de mim. Então, ver os frutos, né? Mesmo a senhora tendo se afastado,
mas ficou lá a irmã Regivane, né? Mesmo jovem, né? E aí é mais ou menos igual a minha. Hoje eu vejo a minha menina, né? Tem 6 anos, Mariana, mas a gente já começou a levar ela com 2 anos. Hoje a gente vê minha menina Camila com 16, já batizada no Espírito Santo, minha esposa, com uma grande resistência para aceitar o Evangelho, né? O Evangelho assim, né? Limpo e puro, né? Sem, né? Esses dogmas que existem aí, né? Então é uma bênção, vale a pena. Eu também me converti, e depois que elas se converteram, eu passei por uma luta muito grande, sabe? Mas aí depois eu consegui me firmar e estou firme, glória a Deus, e espero que Deus me ajude e continue nos ajudando para a gente permanecer assim. E é sempre uma honra ter a senhora como uma pessoa que faz parte desse ministério. Todo dia está lá, né, praticamente postando no grupo da Melhor Idade, né, o devocional diário, né, para a gente se alimentar da palavra, porque o cristão não vive sem a palavra e sem a oração. Isso aí é uma coisa que a irmã, a filha da senhora mesmo, foi quem me disse, num tempo, há 2 anos atrás mais ou menos, no tempo que eu queria me firmar, eu não sabia como me firmar. A irmã Regivane mesmo foi quem um dia me disse no culto. Ela disse: irmão, é palavra, irmão, é palavra. Tem que ler a palavra, botar em prática, ler a palavra e, se possível, comer a palavra. Então, se eu passar um dia, se eu tiver um dia muito corrido, no outro dia eu fico como se eu posso ter enchido minha barriga de alimento, de coisas do mundo assim, de alimento, de besteira, de pizza, mas é como se eu tivesse fome de alguma coisa, e é aquele pão de Deus, né? Que é a palavra. A palavra ela é linda. Mas eu trouxe um versículo para a gente encerrar e bate muito com o que a gente viveu. É um versículo que eu sempre me apegava quando eu estava nas minhas lutas, sabe? Quando eu estava nas minhas provações. Está lá no Salmo 46, são 3 versículos, a começar do versículo 9. Versículo 8 diz: venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte a lança ao meio, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor Deus dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. É bom receber essa palavra e saber que no meio da aflição Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer nos posicionar, Deus quer nos levantar, mas acima de tudo Ele é um Deus que nos protege. É um Deus que quando Ele quer acabar a guerra, se a gente clamar, se alinhar, glorificar o nome dEle, louvar, Ele vem e cessa as guerras, né? Ele vem e dá um escape, né? Na hora que a gente está nas nossas lutas, e isso é por meio da fé, né? Então, quem sou eu para dizer a senhora, né, que já tem uma caminhada aí de 30 anos, né, que já viveu muitas lutas, eu tenho certeza, e ainda tem esperança de muitas coisas, né, que a nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Eu tenho certeza que a senhora ainda vai viver muitas vitórias. Amém. Em Jesus, e é isso. Queria agradecer a participação da senhora. A senhora quer deixar algum recado para o público da Melhor Idade, para o pessoal que nos assiste? Compareça mais. Hoje eu estava convidando ali a irmã Francisca para ela começar a ir para ver os encontros, né? São lindos, né? Que a gente gosta, tá aberto. Eu gosto de frequentar, eu e Dona Lude,
A gente não perde, né? é, eu gosto de... Boa noite. Boa noite, irmãozinho. Como é que tá o senhor? Tudo Tá bem? Tá bem? Ah, o netinho de Dona Esmeralda. Você é o caçula. Tudo bom, amigo? Você é o caçula. Aí é como se diz, né? Aqueles encontros, por incrível que pareça, assim, é tudo assim feito na maior correria, com pouca gente, né? Com pouca gente para servir, com pouca gente para organizar, mas assim, com muito amor e com muita fé em Deus, sabe? Que vai dar certo. Quando a gente vê acontecendo, a gente diz assim, não, aqui só pode ter sido Deus, né? Porque se você for fazer outra coisa, não dá certo daquele jeito, né? E é cada vez assim a gente vê a presença de Deus, né, melhor, né, nos louvores. Eu gosto muito eu gosto também de fazer parte aí do Planalto, que as pessoas também vejam mais, né, se ajudem mais a missão Planalto, frequentem mais. Porque porque o melhor é a gente frequentar um aspecto de casa, né? Tá certo, em qualquer canto a gente tem Deus. E a gente tem que ver pelo lado que as pessoas fazem, né? Que a gente, estou incluindo eu também, pelo lado humano a gente faz muita coisa errada, a gente, né? A gente desagrada muito a todos e a Deus, né? Ainda ontem eu vi um estudo que falava sobre o livre-arbítrio, né? A livre escolha, como o menino estava falando. A gente tem que ver qual a melhor escolha. Aí a melhor escolha é o caminho certo, e o caminho certo é Deus, né, Jesus? É isso mesmo. Aí com isso a gente tem que prestar mais atenção, viver mais, a gente não entende isso, procura saber. Por isso que eu chamei hoje, mas ele infelizmente não pôde vir, o nosso líder de Queço. Tiago de Queço é uma bênção, é o líder da missão Planalto. Mas ele infelizmente pôde vir, que ia trabalhar até 8 horas. Porque é uma pessoa, uma bênção. Ele para honrá-lo, né? Ele sabe tirar as dúvidas. Qualquer dúvida com ele. Todos eles, né? Everton também, família. Mas é aquela coisa, a gente tem que olhar mais para Jesus. O alvo é Jesus. Porque a gente como humano erramos. Nós falhamos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Aqui está o exemplo aqui de uma mulher que Deus investiu na vida dela, ela semeou na vida dos filhos. Hoje ela tem uma filha que é missionária Regivane Gonçalves, né? Toda quarta-feira no site, no canal da CIBS, Segunda Igreja Batista de Salgueiro, ela está pregando, trazendo uma palavra de ensino, de crescimento. E tem aí outros estudos dela, e a promessa é que ela vai viajar o mundo, vai pregar aí nas nações, vai escrever. E a mesma promessa é para a filha dela, para a irmã Sofia, que é neta da senhora. Eu creio que essa promessa é para as minhas filhas também. E só basta a gente crer, permanecer no caminho que é Jesus, fazendo certo, como a senhora disse, olhando para Jesus, não olhando para as pessoas, para as coisas. Amém? Então, que vocês fiquem com Deus e que vocês tenham se edificado com esse momento, com essa conversa informal, mas muito boa. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja de Deus, que Deus abençoe os idosos. Orem por nós, orem por esse ministério, que nós vamos ficar aqui agora batendo um papo com as irmãs que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém? Pai.